Agora, a pergunta que eu não vi em nenhum lugar. A É, pessoa descontrolada, ela é mais suscetível de uma pessoa que é mais regradinha com relação à glicemia? eu vou falar o que a gente tem de real. Com Covid-19, na Covid-19, eu não sei, tá? O que a gente sabe dizer que, assim, a população que teve maior complicação foi dentro deste grupo que a gente sabe de pessoas que tinham alguma doença cardiovascular ou tinham diabetes, e parece que diabetes está numa incidência. Na nossa população, num estudo pequeno que eu vi recentemente, mostrava que a nossa população de diabetes, o diabetes estava sendo um fator mais limitante em termos de mortalidade do que até doença cardiovascular. Então, acho que a coisa mais importante a gente falar como um todo, assim, qual é o que tem a ver diabetes e risco com outras comorbidades. Acho que esse é um foco mais importante. Assim, diabetes, só a glicemia alterada, ela já é um fator de risco para qualquer outras patologias quando você está internado. Por isso que, assim, existem protocolos específicos para o tratamento de pessoas de glicemias alteradas em hospitais, né? Porque a gente sabe, por exemplo, às vezes a pessoa nem sabe que tem a doença e no momento de estresse essa glicemia se eleva. Por exemplo, no infarto. A pessoa pode não ter diabetes, mas o infarto, pelo estresse que é gerado, a elevação da glicemia, que é dado até pela geração de hormônios que a gente chama de contrarreguladores, que elevam a glicemia, eles podem, então, em momentos de estresse, você pode ter essa elevação, e o cuidado com a glicemia pode resultar em melhor evolução ou pior evolução. Então, as pessoas que conseguem ter a glicemia controlada durante esses momentos de estresse dentro do hospital, elas têm melhores evoluções. Então, isso é um fato que a gente conhece e por isso que existem protocolos rígidos de controle glicêmico intra-hospitalar, porque a gente sabe que isso impacta em resultados que a gente chama de evolução melhores quando a glicemia está bem controlada. Nesses quadros que a gente descreveu para os pacientes de Covid-19, a gente tem diabetes como um todo e a gente não tem separado se é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A gente imagina que essa população mais idosa ela tenha diabetes tipo 2, mas a gente tem alguns casos descritos de, por exemplo, de evolução benigna em pacientes que eram jovens que tinham diabetes. Nos novos que a gente viu, nas descrições que a gente viu, não tem muito dito diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. Quando eu estou dizendo das descrições de casos graves, né? Então, pessoas que foram internadas e que evoluíram para a cura da doença, ou pelo menos conseguiram sair do quadro mais grave e evoluíram para a cura. Tinha no grupo pacientes com diabetes que eram jovens, que a gente imagina que são diabetes tipo 1, né? Não um número grande, mas o maior número de letalidade foi para os pacientes que a gente sabe com mais idosos, que provavelmente são pacientes com diabetes tipo 2, né? Isso não quer dizer que essa população nossa que está aqui acompanhando, não sei, tem gente que é mais velho, né? A gente tem que lembrar que as pessoas com tipo 1 ainda bem que estão vivendo mais tempo e a gente vai participar, vai ver essa população também entre os idosos, que normalmente não era uma coisa que a gente via com frequência, isso nos dados de bem passado, né? Porque a gente melhorou muito o tratamento, a gente tem muito velhinho com diabetes tipo 1 com a vida boa, né? Então, isso eu acho que é bem importante. Quando a gente fala, assim, dos dados, eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção que a gente já tem casos descritos de diabetes tipo 1 que tiveram a doença e que estão bem. Na minha casuística, eu já tenho 5. Então, assim, dos 5 diabéticos tipo 1, os meus 5 diabetes tipo 1 tiveram uma doença, a Covid-19 bem leve. Um deles teve um quadro um pouquinho mais grave, chegou a ser internado, mas não por causa da evolução da doença, mas basicamente porque o controle glicêmico estava ruim.
Então, tinha dado uma descompensada. Ele não chegou a fazer cetoacidose, mas a glicemia estava bastante resistente e a gente não conseguiu. Ele acabou indo para internação mais porque estava desidratado.